Então, ao longo dessa jornada, muitas foram as vezes que nós recebemos denúncia, reclamação no Conselho Regional de Educação Física, que pessoas denunciaram no seu próprio conceito que o profissional de educação física estava fazendo associação com cores. Quando você falava então que a educação física trabalha comportamento, nossa senhora, vem vem a turma do mimimi, meu amigo, parece que vem um extraterrestre aqui. Não, eu sou professor, eu sou educador. Ponto central é a gente não julgar antes de entender as funções, né? Se você pode ser que para aquela família aquilo tem uma funcionalidade boa, para outra não. E a última coisa que eu acho que as famílias, em geral, precisam, todos nós incluídos, é alguém que vem de fora, que não conhece o contexto, fazer uma leitura de julgamento e chegar a uma conclusão, sem a gente ter nem oportunidade de entender, né? Então, eu diria que acho que a pior coisa do humano é você, a partir do seu olhar do mundo, entender que o mundo do outro está no mesmo desenho. E, às vezes, ele está num cenário completamente diferente e que, se você tiver a generosidade de entender e ouvir, talvez o seu julgamento fique bem diferente, né? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati, programa 02. Hoje com dois convidados muito especiais aqui comigo. Tem o Rodrigo Brívio, professor de Educação Física, formado pela UFRJ, faz um trabalho maravilhoso com crianças com TEA e utilizando como meio a ginástica olímpica e outros tipos de exercício. E também tenho aqui a neurologista, a doutora Carla Gicovati. Queria começar o programa agradecendo os dois. Sei como é difícil conciliar a agenda de todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Muito bom. Digo mesmo. Rodrigo, eu queria começar o programa escutando um pouquinho, entendendo um pouquinho a tua história. Que você falasse um pouco da tua história e como você chegou em algum momento que você viu que você ia trabalhar dentro dessa área que você vem trabalhando tão bem hoje em dia. Perfeito. Eu, já há alguns anos atrás, eu me formei bem novo, né, bem jovem, e rapidamente fui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Fui professor da Prefeitura. E quando uma academia do Rio de Janeiro teve a ideia de trazer um conceito diferente até então, né, há 20 anos atrás, um conceito club, onde ali seriam atendidas não só pessoas ali dentro da parte fitness, eles escolheram algumas pessoas para atuar dentro do balé, do judô, do vôlei, e eu fui convidado para trabalhar dentro da ginástica artística, antes olímpica, mas vamos falar ginástica artística. E, coincidentemente, eu já trazia alguma experiência, não tanto, já ainda muito jovem, de trabalhar com o esporte, né, com essa modalidade, estimulação para pessoas com deficiência. Coincidentemente, um desses alunos que passou a ser meu aluno dentro dessa academia, ele eu não sei se continua sendo, paciente da Carla Gicovati. E eu acredito que pela percepção, pela avaliação dela, ela chegou à conclusão que ele estava melhorando muito seu comportamento, seu repertório de movimentos, e aquilo, ao meu ver, despertou interesse, curiosidade dela em saber quem era essa pessoa, como ele de fato trabalhava. E cá estamos, 20 anos depois, né? É um motivo de muita alegria para mim. Certamente estou aqui representando muitos profissionais de educação física que certamente foram alimentados daquilo que ela, enquanto médica, já referência dentro dessa área, acreditou, bancou
eu acredito que nem no Rodrigo, mas na educação física, né, como uma excelente ferramenta nesse processo, e isso hoje vem sendo replicado por muitas e muitas pessoas, e é um motivo de muito orgulho saber que a educação física vem fazendo isso de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. Bom, que bacana, porque a pergunta que eu ia exatamente fazer para a Carla, em que momento você conheceu o Rodrigo, e se você já tinha algum tipo de ideia, né, que você poderia utilizar o esporte como uma ferramenta interessante para você poder trabalhar com os seus pacientes. Na faculdade, você teve algum tipo de introdução nesse sentido? Existia algum estudo naquele momento que indicava isso? Então, isso é muito interessante, né? Porque na faculdade de medicina, e eu me formei em 1990, quer dizer, já tem 33 anos praticamente, a gente não só nunca teve nenhuma aula de autismo, há 33 anos atrás, hoje em dia tem, né? Nunca tinha tido nenhuma aula de autismo, e a atividade física era tida como uma coisa boa para o coração, vamos dizer assim, né? A atividade física é para o hipertenso, é para quem infartou, ou para não infartar. E hoje, né, isso mudou completamente. A gente tem muitos dados científicos mostrando o impacto da atividade física em depressão, em ansiedade, em diminuir a chance de recidiva de câncer, de melhorar o sono, para muitas coisas. Então, na verdade, a atividade física hoje entra em prescrição médica, não mais só em cardiologia ou em clínica geral, né? Exato. E o interessante é que não é certamente só a educação física. Eu acho que o grande diferencial do Rodrigo, e por isso que eu sou fã número 1 do trabalho dele mesmo, é acoplar a atividade física com a relação afetiva, né? Com a forma como aquilo é uma atividade de alta motivação. Muitas crianças têm a atividade dele como a preferida de uma agenda lotada. Então, tem um prazer em especial, que já aumenta toda a participação e a conexão afetiva, o que aumenta a chance de se comunicar. E muitas crianças, e o Rodrigo pode procurar histórias, que ele deve ter muitas, falaram as primeiras palavras dentro da atividade com ele, da ginástica. E é muito interessante da gente entender o impacto que isso pode ter no desenvolvimento infantil como um todo, né? Perfeito. Eu acho que a gente veio dentro do contexto multidisciplinar, Carla, com um conceito um pouco diferente, né? Não de uma forma negligente, mas a gente não ficou muito preso ao diagnóstico. Antes do diagnóstico existe a pessoa. Não de uma forma negligente, vamos pensar primeiro nessa pessoa, naquilo que ela gosta de fazer, né, naquilo que você pode, dentro do seu credenciamento, oferecer a ela. Pular com os pés juntos dentro de um bambolê, pedalar uma bicicleta, segurar e arremessar uma bola. E que por muitas vezes, até hoje, independente do cenário, a gente tem um conceito prévio de muitas coisas. E o diagnóstico não é diferente. Não, ele não vai jogar bola porque ele é autista. Não, ele é autista, ele não vai jogar bola. Ele não vai pedalar bicicleta, ele não vai fazer uma cambalhota, ele não pode sorrir. Né? Uma vez, algum tempo atrás, eu fiz uma exposição de fotos no shopping ali que a gente faz os atendimentos, e a gente colocou ali um local onde as pessoas poderiam fazer algumas observações. E as observações mais comuns, né, unanimidade era: poxa, mas ele está sorrindo, ele é autista, mas ele está saltando. Ou seja, o conceito prévio, ao meu ver, ele impede muito o desenvolvimento ou o saber exato de determinadas situações. E quando a gente fala sobre autismo, acredito que mais ainda. Então a gente... mais uma vez, não de uma forma negligente, a gente, posso dizer que deixamos de lado ali se essa pessoa tem um transtorno ou não, e vimos a pessoa. O que eu posso fazer para trazer melhor qualidade de vida para ela, para fazer com que ela se desenvolva através do esporte, né? Então, é exatamente esse conceito que lá 20 anos atrás a gente trouxe, e a gente vem aí
Acredito que ampliando, até porque as nossas possibilidades aumentaram muito, né? Aquilo que era na ginástica, hoje dentro da ginástica tem uma cesta de basquete, tem uma bicicleta, tem uma bola de basquete, tem uma raquete de ping-pong, tem a piscina, tem a dança, tem o judô. Então a gente conseguiu ampliar o repertório de possibilidades que essas pessoas mostram para todos que elas são e têm plenas capacidades de fazer. Interessante, você falou isso. Primeiro, eu me lembro muito, porque a minha filha fazia ginástica olímpica desde 4 anos de idade, onde você já trabalhava. E eu me lembro, assim, na arquibancada, olhando ela fazer, com muita emoção, com toda sinceridade, vendo o teu trabalho, porque é realmente um trabalho que envolve muito amor, muito carinho, dá para ver a tua atenção total. Eu te pergunto, eu entendo que diferentes estímulos no esporte desenvolvem diferentes partes do cérebro. Como que você criou os exercícios? Você consegue ter uma fórmula de bolo do tipo, se o cara não anda, eu vou ativar uma determinada parte do cérebro através desse tipo de exercício, a coisa é customizada, você consulta uma neurologista para juntos, talvez com uma tomografia, ver o que tipo de estímulo acontece. Como que é essa criação do teu trabalho e o quanto você evoluiu ao longo dos anos em termos de desenvolver atividades específicas para diferentes necessidades? Eu acredito que, em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, a primeira resposta que eu trago para a sua pergunta é a motivação. Se ela é mais feliz fazendo balé, certamente vai ser no balé que ela vai socializar melhor, que ela vai fazer um espacar melhor, que ela vai fazer um braço mais esticado, que ela vai ter um nível de atenção sustentada, compartilhada com esse professor. Se essa pessoa ela é feliz na aula de natação, certamente vai ser lá que ela vai, independente do diagnóstico. Então não adianta a gente, eu sou pai também, não adianta eu, pelo fato de adorar futebol, achar que o futebol vai ser o melhor cenário para o meu filho socializar, vai ser um atleta. Enquanto, por outro lado, a história do meu filho foi exatamente essa. Eu adoro futebol, coloquei numa escolinha de futebol, ele ficava parado, coçando a perna e aquele negócio. E, bom, eu não encontrei um jogador, mas encontrei um cara que tinha maior paciência com ele. Hoje é um dos meus melhores professores. Falei, cara, meu filho jogador não vai ser. Mas eu encontrei um cara que tem uma maior paciência, muito parecido comigo, vou chamar para trabalhar comigo. E é o cara que está lá comigo até hoje. Entende? Então, eu acredito que não é o esporte específico que vai ser o melhor para aquela pessoa, é aquele que você está mais motivado. Então, diferente da gente aqui. Carla, Rodrigo, eu sei que ela gosta de futebol. Rodrigo, eu jogo futebol? Cara, então vai pro futebol, entende? Então, é exatamente dessa forma que a gente, através dessa motivação, aí a gente, né, Carla fala muito melhor do que eu, da neuroplasticidade, né, do cérebro infantil ser uma esponja e que através dessa motivação você consegue fazer com que essa esponja ela absorva conteúdo, ela absorva esse repertório que esse professor vai oferecer, que a fonoaudióloga, se encontrar um canal de motivação, vai fazer, se o terapeuta ocupacional é exatamente dessa forma. É encontrar aquilo que motiva e, através dessa motivação, você, com seu credenciamento, vai oferecendo a essa pessoa estímulos. O que é interessante, e acho que o que sempre foi muito pioneiro no trabalho do Rodrigo, é que houve uma mudança na rota dos tratamentos em autismo. Perfeito. No decorrer das décadas, né? Assim que surgiu os primeiros tratamentos, na década de 70, o terapeuta que entregava qual tarefa você vai fazer hoje. Então, se eu vou te ensinar a apontar, eu vou criar uma metodologia para você apontar. E o diferencial que o Rodrigo trouxe, que hoje é tido como o senso comum de que é assim que se trata, é de você partir da motivação realmente da pessoa, da criança, do jovem, né, ou do adulto. E isso aumenta muito o aprendizado, não só no autismo, né? Quando você tem uma pessoa motivada, você aumenta a memória, você aumenta a atenção,
o fato de alguém vivenciar uma situação com prazer, a forma daquilo ser processado neurologicamente é muito diferente do que se alguém fizer com temor. Por isso que alguém que vai para a escola e tenha medo de um professor, o aprendizado é muito pior do que se ele tiver um bom vínculo afetivo. E o diferencial da ginástica e dos estímulos que o Rodrigo proporciona e a equipe de educação física proporciona, vem do fato de você olhar, ler no comportamento daquela criança, aonde está a motivação, ela entra no ginásio, ela olha para aquilo e você consegue ler onde ela ficou motivada. Então, você não tem um script pronto, você segue o líder, que a gente diz, né? Exatamente. E vocês não imaginam, você deve imaginar o quanto, eu não sofri, porque eu não sofro, tá? Eu não ligo muito pro que o outro vai falar, não. Você me conhece. Assim, obviamente, com humildade, vocês não imaginam o quanto de pressão, de ataque, de preconceito eu sofri por conta dessa observação que ela está fazendo. Da gente se flexibilizar e não o aluno ter que se flexibilizar com aquilo que a gente aprendeu ou em algum congresso, em algum curso, em alguma formação, né? Então, ao longo dessa minha jornada, primeiro, a educação física já era algo novo, era algo que não era visto dentro desse cenário, e quando ela chegou, quebrando até então monopólios ali já alicerçados dentro desse cenário, nossa, quando você apresentava dentro do movimento um pareamento de cores, quando você apresentava dentro do movimento a identificação de letras, de vogais, de números, as pessoas, até hoje, é inadmissível para alguns achar que o movimento ele está associado à cognição. As pessoas acham que se eu mexer esse braço aqui, a informação vem daqui, ela não vem daqui. Ou seja, a gente precisa esclarecer cada vez mais que o movimento voluntário ele está totalmente associado. Não tem como eu fazer um movimento voluntário sem a cognição envolvida. Então, ao longo dessa jornada, muitas foram as vezes que nós recebemos denúncia, reclamação no Conselho Regional de Educação Física, que pessoas denunciaram no seu próprio conceito que o profissional de educação física estava fazendo associação com cores. Quando você falava, então, que a educação física trabalha comportamento, nossa senhora, vem a turma do mimimi, meu amigo, parece que vem um extraterrestre aqui. Não, eu sou professor, eu sou educador, independente de ser numa sala de aula, porque a gente entendeu que você só vai trabalhar comportamento como? Sentado, quietinho, parado na mesa. Entende? Às vezes até contido, que é um cenário muito comum dentro desse contexto. Eles eram contidos. E aí soltava aquele cinto, lá, melhorou o comportamento. Não, melhorou, ele está com medo de ser amarrado de novo. É verdade. Então, quando a gente trouxe essa motivação, né, essa construção do vínculo para ter aquilo que a gente poderia oferecer a essa pessoa, nossa, foi uma jornada árdua. E como existe uma pressão para você ficar setorizado, né? Como se você só pudesse fazer músculo. Exato. Ele só é responsável. E quando você coloca, eu vi já trabalhos, a criança pegando o cone para falar dentro do cone e ali aumentar a fluência verbal, porque ela estava interessada no eco que produzia. Então, você tem que ser criativo, sair da caixinha para criar novas formas e seguindo a motivação, e o resultado é outro. Acho que esse é o segredo dos trabalhos bem feitos, em especial do Rodrigo, porque e sair do protocolo. Ele não é obrigado a só trabalhar o bíceps, ele pode trabalhar cores, ele pode trabalhar a identificação de letras, porque se ele tem uma atenção plena daquela pessoa, daquela criança, e ele tem bons motivos e um bom vínculo afetivo, por que ele tem que estar restrito aos bíceps? Exato. A gente teve... Eu posso trazer aqui para esse contexto de conversa... A Academic Pediatrics, ela fez um estudo com 3.000 pessoas com TEA e foi constatado que 1 para 3, ou seja, 1.000 pessoas dentro das 3.000, elas vão apresentar algum índice de obesidade. Uma a cada 3. E vocês sabem porque, segundo o estudo,
é o principal motivo. Obviamente, existem questões medicamentosas, existem reforçadores hoje comestíveis, mas não vou entrar nessa questão. Mas o principal fator está relacionado à falta de socialização por conta das defasagens motoras. Sendo mais claro, que pelo fato dessa pessoa não conseguir pular numa cama elástica, não conseguir se deslocar numa piscina, num mar daqui até aí, a brincadeira delas é mais pobre e, consequentemente, o seu gasto calórico é menor. Entende? E todos nós sabemos, né? Quer dizer, sabe-se muito mais hoje sobre a obesidade e os malefícios que ela vai trazer para essa pessoa. E aí a gente entende, talvez daí, porque o nível de suporte pode aumentar ao longo dos anos dessa pessoa, né? Dentre algumas coisas, a obesidade está inserida. Isso que o Rodrigo falou é fundamental. Quando a gente trabalha com desenvolvimento, a gente tem que entender que uma questão de desenvolvimento puxa a outra. Exato. Se eu tenho pouca motricidade, e especificamente no autismo tem grande chance de eu também ter um prejuízo de linguagem, aí eu juntei 2 prejuízos que atrapalham muito a minha habilidade social, que já é um prejuízo central no autismo, né? Então, se eu tenho um prejuízo de linguagem, mas eu tenho uma boa motricidade, eu posso brincar de correr, eu posso brincar de pega-pega, eu posso brincar no brinquedão da festa infantil. Agora, se eu somo dificuldades, o cenário fica muito diferente, né? Os pais, diante disso que vocês estão falando, eles às vezes se frustram porque eles vão lá esperando que o filho vá fazer talvez uma atividade física mais agressiva para que ele possa relaxar mais, para se distensionar, e de repente ele chega lá e fica falando num cone ou fica, enfim, com outros estímulos que eles não estão vendo que são físicos. Eles já entendem hoje que o espectro é muito maior do que simplesmente realmente fazer exercício dentro do teu centro. Mais uma vez, a gente fala da descaracterização daquilo que a gente, ou que muitos entendem previamente, né? Você achar que você vai numa academia para pura e simplesmente visar performance, emagrecer. Não diferente de nós adultos. Às vezes o cara vai na academia porque ele teve um dia exaustivo de trabalho e aquele professor precisa entender que não vai adiantar ele passar ali aquela série onde ele vai ter um gasto calórico maior. O cara não vai voltar no dia seguinte, chato, não quero. E isso trazendo por uma criança, eu não vou nem falar de diagnóstico, ou um adolescente ou um adulto que vai com o responsável, que precisa desse deslocamento com o responsável. É importante que a gente consiga, e talvez hoje seja o meu maior trabalho, né? A gente está falando de 500 famílias, Carla, só aqui no Rio. Nossa. Né? Então são 500 pais e mães. Você multiplica 500 por 2, né? E às vezes por 3 ou por 4, porque vai o avô, vai a avó. Então você... o que quer dizer isso, né? Sendo bem claro, é você administrar essas expectativas das famílias. Administrar, às vezes, a frustração diante de um diagnóstico. É você conseguir ressignificar aquilo que, às vezes, no período gestacional foi tudo alimentado. Pô, meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, meu filho vai fazer isso. E diante de um diagnóstico que, às vezes, não é, passado de uma forma humanizada, a família fica muito angustiada. Então, ela vem para você e você precisa nivelar isso muito bem. Você, por exemplo, ela chega lá e ela acha que o filho dela tem que pedalar a bicicleta rapidinho. Mas às vezes ele tem uma estabilidade gravitacional tão grande que ele não vai conseguir sequer, naquele momento, ficar sentado no banco da bicicleta. Entende? E você sofre pressão dos pais nesse sentido? Eu acredito que não, porque eu hoje me antecipo em relação a isso. Tá vendo por que ele está fazendo aquilo dali? Porque a gente vai chegar naquilo dali. Entende? Não adianta eu pensar em beber essa água se antes eu não abro a garrafa, entende? Então, mas para isso, eu preciso, dentro desse cenário, assumir um papel de responsabilidade diante de famílias que, como mencionei, vêm muitas das vezes angustiadas, frustradas, depositam uma confiança muito grande em você, até porque a gente utiliza muito a mídia, a gente tem uma valorização, aqui não é porque eu estou falando para ela, de uma das maiores referências do Brasil. Então, quando ela chega e fala, procura o Rodrigo Brive, e essa uma família que já conhece a Carla, e essa família chega dentro do ginásio, ele vem cheio de expectativa.
e você precisa administrar ela. O interessante, né, do trabalho com família, eu acho que todo mundo que trabalha com família, que na verdade se você pensar até o cara que está servindo uma família no restaurante está trabalhando com família. É muito interessante da gente, aos poucos, ir entendendo quais são as expectativas, quais são as possibilidades, aonde que pode não estar fluindo também. Se a gente pensar, eu não tenho solução para oferecer, solução no sentido de zerar os problemas de 99% das pessoas que me procuram. Então, o meu trabalho talvez seja muito mais dar a mão para a família, ajudá-la e procurando os caminhos que possam tornar a qualidade de vida da família e o desenvolvimento da criança o melhor possível, mas também entender o que é possível, talvez setar as expectativas em prazos menores, não precisa pensar como é que vai ser daqui a 20 anos, que a gente não sabe. E na verdade, a família também compreender que é uma parceria, onde ela tem que estar junto, entrar junto, né? O trabalho é todo mundo junto. Então, quando o Rodrigo... Até a gente mostrar para a família como que a gente se antecipa, é muito terapêutico, porque ela pode depois também dar continuidade em casa. E esse trabalho com o sistema onde a criança está inserido, ele é fundamental para a gente trazer bem viver, já que a gente não tem necessariamente solução, mas a gente pode ajudar uma família a ressignificar, a reenquadrar, a criar novas vitórias de prazo menor, né? Você tem uma criança que não anda prematura, pode ser que ela sentar seja uma grande conquista hoje para amanhã. E isso é bem legal, né? Eu acho que eu brinco com os alunos da Faculdade de Medicina que eu dou aula, né? Se você for uma pessoa muito afoita para solução de problema, procura uma outra área. Essa não é uma área de solução, ela é de construção do passo a passo. Adaptação, de certa forma. Que numa certa medida todos nós temos em alguma medida na nossa vida. É só em maior... as preocupações são maiores, com autonomia no futuro e tudo, né? Mas... talvez as famílias tenham muita alegria de ver as crianças em cenários vinculados à saúde. Exato. Né? Muito das terapias fica uma sala de espera pesada, né? Todo mundo muito entristecido por estar ali. Ninguém que está grávida espera um dia estar numa sala de espera só com famílias, pais de autistas, né? E acho que o cenário da educação física, o que ela pode oferecer, tem uma coisa de vida, né, de saúde, que é muito importante. Não sei como o Rodrigo vê isso. Exato. Eu posso complementar a sua colocação no sentido da continuidade. Eu vejo um contexto multidisciplinar muito escasso de mão de obra, né? A gente tem aí dentro da educação física, dentro da TO, enfim, é um contexto multidisciplinar onde é uma mão de obra muito escassa, é uma mão de obra muito cara, né? Então, e que aquilo que já é escasso, ele tem um tempo de duração. Tanto que muitas são as vezes que a gente se pega falando só de criança. Mas, e aí, pegando o gancho da sua fala, primeiro, ela não está doente, logo ela não vai ser curada. Então, ela, na maioria das vezes, ela vai continuar necessitando de nível de suporte. E que, por conta dessa escassez de mão de obra, quando chega a 12, 13 anos, aquilo que já é difícil de uma fono, de uma TO, fala-se muito hoje da estimulação precoce, concorda, é interessante, né? Os estudos mostram. Só que essa pessoa, na maioria das vezes, vai precisar continuar se beneficiando de toda a equipe multidisciplinar. E o exercício físico, ele, né, cada vez mais os estudos mostram que ele deve ser feito desde o primeiro dia ali da fecundação desse até o último dia da vida dela, desde que bem orientado. Então, uma das coisas que eu gosto muito de mostrar, uso muito a rede social hoje, e eu já tenho tempo para isso, né? Que é mostrar aquela pessoa que chegou lá para nós, como você falou, era um prematuro, a gente fez com que ele sentasse primeiro, com calma, com paciência, fomos em busca de um outro avanço, que é fazer com que ele ficasse em pé, depois desse o primeiro passo,
E hoje a gente mostra esse garoto correndo na esteira. Ou seja, essa corrida, isso que você conseguiu oferecer àquela pessoa, dentre outras coisas, pode ser uma ferramenta de socialização do pai, como esse final de semana eu recebi um vídeo que me emocionou muito, até arrepiado. O pai, numa academia, que não é a que eu dou aula, de mão dada com o filho, olha que legal, cara. De mão dada com o filho, numa esteira. Olha isso. Será que esse garoto continua na escola? Será que esse garoto continua tendo a mesma oferta de terapias que ele tinha quando jovem, mais adulto? E não precisa do Rodrigo. Aquilo ali foi feito. Ele está lá de mão dada com o pai ter esse reconhecimento. E quantos como ele, profissionais de educação física e por todo esse Brasil, não vão fazendo isso, né? Então é continuidade daquilo que ele pode continuar se beneficiando da educação física. Você já respondeu meio que a minha pergunta. Eu ia te perguntar se é possível, nesse espectro, criar hábitos. Se essas crianças, esses futuros adolescentes e adultos vão levar isso para o resto da vida. Se eles conseguem, nesse espectro, como a gente, por exemplo, que começa a fazer ginástica desde cedo e acaba virando um hábito, né? Virou uma coisa diária. Isso tem acontecido muito? Você vê isso acontecendo muito dentro do teu histórico desses anos todos? Pois a Carla pode até complementar, né? Isso é fisiológico. Endorfina, serotonina, que qualquer corpo... O que é que o autista é diferente? Vai receber quando estimulado, quando faz aquilo com prazer, bem-estar. Por isso que muitos melhoram o comportamento, por isso que muitos se tornam ainda mais felizes. Poxa, meu filho está feliz da vida. Poxa, meu filho agora, ele está conseguindo sentar o tempo todo na escola. Ou seja, você conseguiu, através, tudo está interligado, da motivação, você conseguiu acolher a família não foi embora porque não estranhou o cone na boca, se administrou todo o cenário, deu tempo para que o seu trabalho pudesse ser desenvolvido de uma forma mais concreta, alicerçada, e você conseguiu. Aí a educação física ela pode fazer isso de forma muito eficaz, né? Naturalmente, são os benefícios fisiológicos. E aí dentro desse cenário você pode pontuar que muitos vão ter dificuldade com sono. A gente sabe que o exercício físico ele vai ser um excelente regulador do sono, ou seja, você consegue trazer ali, posso dizer que equilíbrio fisiológico, que dentre tantas e tantas coisas você vai tornar aquilo dali um hábito, e um hábito bom para essa pessoa, independente de ter diagnóstico ou não. Isso é interessante. E, inclusive, abre oportunidades sociais, né? Eu tenho clientes que aprenderam a andar de bicicleta bem. Isso é um programa de família. Você pegar a bicicleta nas ciclovias do Rio de Janeiro, é um programa que a família tem felicidade, depois toma lá uma água de coco. Eu penso que cada ganho que a gente tem, e hoje em dia eu tenho muita preocupação de que essas famílias não fiquem só em ambiente terapêutico. Tem que viver. Exato. Entendeu? Tem que viver, não dá. Tem famílias que gastam todo o dinheiro do mundo só em terapia. Poxa, depois não dá para ir comer uma pizza, uma vez no mês em um cinema. Tem que viver, porque senão fica muito pesado. E, Carla, a gente teve um estudo feito com um N bem grande de pessoas com autismo. Olha que legal, que foram expostas a um treinamento de ciclismo, bicicleta. Aquele grupo que aprendeu a pedalar, que desenvolveu a autonomia do pedalar, ele não só, obviamente, se beneficiou de tudo aquilo que a bicicleta pode oferecer, ao meio de transporte, ao meio de socialização, enfim, benefícios fisiológicos, mas elas melhoraram significativamente as suas funções executivas, que é algo muito presente dentro do TEA, que é o controle inibitório, que é a flexibilidade cognitiva, né? Aquele padrão muito ritualístico, né? Então, como você mencionou no começo dessa conversa, cada vez mais os estudos linkam os benefícios que o exercício físico pode trazer, não só de repertório de movimentos, que já seria muito legal, mas diversos outros aspectos que tornam cada vez mais a não coincidência. Poxa, depois que ele começou a pedalar, ele tá mais direitinho. calmo. Depois que ele pulou no bambolê, ele não tá usando mais fralda. Claro, é a mesma musculatura responsável
né, por esse controle da musculatura da região do core, que é a musculatura responsável pelo controle do esfíncter. Enfim, cada vez mais os estudos relacionam o movimento aos benefícios que muitas vezes estão encontrados ou são encontrados de uma forma deficitária dentro do TEP. Ô, Rodrigo, a dificuldade aí, não falando de autismo especificamente, às vezes é fazer com que a pessoa consiga chegar ao exercício e ao hábito, né? Então, as crianças, por exemplo, e adolescentes, então, mais ainda, mal-humorados, irritados, que os pais falam, não sei se ele é meio depressivo, e aí eu sempre pergunto, mas faz exercício físico? E aí a família fala assim, eu tento, mas como eu levo ele, como eu faço ele chegar no exercício físico? O que você responderia para essa mãe? Com a mesma resposta que você fez aqui ainda há pouco, eu acredito que todo ápice, ele é necessário um processo, né? Assim como a gente faz no ginásio, não faz o menor sentido eu querer que uma pessoa, diante de todo esse relato, por isso que a gente acolhe essa família para entender se de fato existe esse cenário, para que a gente tenha, dentre tantas e tantas coisas, senso, cautela em relação à nossa demanda dentro do ginásio. Não adianta eu pegar um garoto como esse, que não tem nenhum atrativo naquele momento, não tem o hábito, é aversivo a tudo isso. Enfim, e hoje cada vez mais se potencializa, talvez, ao fato de não fazer também, que são as telas cada vez mais inseridas. Se a gente fala da deficiência, a família, queira ou não, ela flexibiliza mais, ela vai acabar, deixa ele aqui, vamos fazer isso daqui para ele. Então, eu acredito que são pequenos hábitos. Por exemplo, eu fiz uma avaliação essa semana, há 2 semanas atrás, com uma família, e eu gosto muito de observar o comportamento. Você fez isso comigo, não sei se você lembra. Foi assim que eu te conheci pela primeira vez. A gente estava dando aula no ginásio, eu não a conhecia pessoalmente. Quando acabou ali, você teve um tempo, você chegou assim, você está de parabéns por tudo aquilo. Eu tenho a memória boa, tá vendo? Por tudo aquilo que você tem feito pelas famílias. Eu sou a Carla Gicovati. Então foi aquilo, você me observou. E eu procuro fazer o mesmo. Então aquela família chegou para mim de carrinho de bebê. E eu olhei aquilo, obviamente não faço pré-julgamento, mas, né, já anotei na minha cabeça. Falei, poxa, por que ele tá com aquele carrinho de bebê? Aí ele chegou lá no ginásio, a gente percebeu que motoramente ele apresentava marcos motores atrasados. E, obviamente, eu tenho N possibilidades, né, onde eu poderia estimular aquele menino. Mas é um garoto que mora numa região mais distante, ele foi só para uma avaliação e eu vi a minha fala. Então, eu disse a ela, olha, Rodrigo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, joga esse carrinho de bebê fora. Joga ele fora. Começa com esse pequeno hábito. Ou então, se você não jogar fora, brincando, obviamente, né? Elas riram. E eu disse a ela, olha, então você faz o seguinte, se você tem que ir a algum lugar com carrinho de bebê, quando você estiver chegando 10 metros do negócio, estaciona ele e vai andando. Entende? São pequenos hábitos que nós vamos fazer com que... pequenas ações que vão certamente fazer com que a gente chegue naquele produto final. Começando pela intenção, Exatamente. né? Exatamente. Eu queria aproveitar e dar uma pivotadinha um pouco, você tocou num assunto que a gente tocou no programa anterior, que é essa questão dos telefones, celulares, dessas coisas todas, e a gente estava falando muito nos adolescentes de uma maneira geral. Eu não sei, dentro desse nicho, dessa população, o quanto os pais também acabam utilizando o telefone como uma ferramenta de sossega-leão, porque a gente estava falando isso. Outro dia até estava com a minha filha em Búzios, num restaurante, daqui a pouco ela está tirando foto. Olha lá, papai, acho que ela mandou para você. Mandou. A criança lá de 2 anos, 1 ano lá no celular, porque é uma coisa que a gente é o maior culpado, porque para você poder comer, você dá o telefone para a criança. Você, nessa turma que você trabalha, o telefone também é uma ferramenta muito presente para que eles possam ter mais tranquilidade, mais sossego, etc. E você percebe a diferença de uma criança que tem mais exposição para o telefone e fica mais no eletrônico, se ela fica mais irritadiça do que uma criança que usa menos o telefone?
Olha, confesso a você que hoje isso é uma realidade, né, do nosso mundo atual. O telefone cada vez mais presente, seja para me ajudar até mesmo a chegar aqui nesse estúdio, até para você estar numa viagem, você coloca o telefone, ou num restaurante, você quer ali aquele minutinho ali mais calmo, queira ou não, dá menos trabalho, né? Mas eu confesso que não tenho esse dado, essa resposta para te dar. Não, porque eu acho que a grande maioria usa ali sempre muito esse artifício. E você percebeu de quando você começou a trabalhar para agora que houve um aumento do uso, obviamente, diferenças de comportamento ou não? Nesse Diferença sentido? de comportamento eu não consigo precisar para você, mas obviamente ao longo de 10 anos aí você tem um aumento muito maior do uso de tela, né? Até mesmo o meu, talvez. Você tem alguma coisa nesse sentido para falar, Carla? Dos teus clientes em particular? Eu acho que o maior salto aconteceu quando passou a ter internet no celular, né? Antes você tinha um celular que era prático, porque o orelhão nunca funcionava mesmo, né? Então foi muito útil quando apareceu o celular, né? Para poder... Acho que a chegada da internet te dá uma sensação de urgência que você sempre tem o que você possa resolver, fazer ou ver quando o sinal está vermelho rapidinho, e que é ruim, primeiro porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas acho que é um trabalho diário de reflexão de todos, né? Acho que todos nós temos essa questão a refletir dinamicamente. O primeiro passo para qualquer trabalho de mudança de comportamento em qualquer área humana é a consciência de você entender se aquilo é um problema ou não para você. E o grande problema em adolescente é quando você dá uma ordem para ele que ele ainda não identifica como um problema. E a escuta é muito baixa, né? Tá, então, dentro do TEA, vocês não veem nenhuma relação de mais irritabilidade, não, na verdade, de menos atenção, porque eu vejo isso eu diria, nos adolescentes como um todo. Né? Eu diria que uma criança muito irritada tem mais chance de uma criança usar o telefone, e depois quando você vê aquele cenário da criança dando um ataque porque a mãe tirou o telefone, você vai falar assim, mas ela está dando ataque porque ela fica muito no telefone. Às vezes ela fica muito no telefone porque ela tem uma irritabilidade impeditiva. E aí eu vou falar para a mãe, desliga o celular, e ela vai dizer, porque você não está na minha casa e você não está entendendo a dificuldade que eu tenho para ele comer, para ele ir ao banheiro, então é fácil me mandar desligar. É difícil olhar o que é ovo, o que é galinha nesse grupo, né? Eu acho que a gente pode fazer algumas observações, não sei se vocês concordam comigo. Eu procuro sempre, e aí falando da tela, chegar à conclusão que, obviamente, eu vou procurar usar ao meu favor. Vou dar alguns exemplos. Se a gente fala sobre o autismo, a gente tem, talvez a Carla tenha o dado mais preciso, mas acredito que mais de 70% de pessoas com TEA vão ter dificuldade com a fala funcional. De falar, por exemplo, aqui agora que ela quer fazer cocô. Ela vai ter dificuldade. E aí, qual é o benefício da tela nesse momento? É uma comunicação aumentativa alternativa, que hoje existem alguns softwares que vão dar uma ferramenta para essa pessoa poder falar assim, olha, quero fazer cocô. Ou que ela está no restaurante e ela possa falar, eu quero fazer xixi, eu quero comer o arroz, eu tô com dor de cabeça. Entende? É usar aquilo dali ao meu favor. Né? Então, eu dei um exemplo que, no meu ponto de vista, e aí eu tenho essa certeza hoje, diante daqueles que eu atendo, que apresentavam dificuldades na forma que a gente acredita ser convencional de se comunicar, e através desse suporte, e aí a gente fala da tela, elas condicionaram ali uma ferramenta de comunicação alternativa, e eu vejo muitos benefícios positivos que, após essa facilidade de se comunicar, aconteceu. Então, é uma pessoa menos irritada. Então, como você mencionou, aquela tela que a gente acredita, e sim, tem comprovação, que vai trazer uma irritabilidade muito grande quando é retirada de uma forma excessiva, ela vai trazer, pode ser a mesma tela que, se utilizada como uma ferramenta, como eu estou mencionando aqui, ela pode ser crucial
para a autonomia dessa pessoa. Talvez o ponto central é a gente não julgar antes de entender as funções, né? Se você tem... Pode ser que para aquela família aquilo tem uma funcionalidade boa, para outra não. E a última coisa que eu acho que as famílias, em geral, precisam, todos nós incluídos, é alguém que vem de fora, que não conhece o contexto, fazer uma leitura de julgamento e chegar a uma conclusão, sem a gente ter nem oportunidade de entender, né? Falando em alimentação, por exemplo, é comum dentro do consultório a família trazer dentro da bolsa muitos alimentos, porque quando a criança começa a ficar irritada, aí ela pega um pacote de batata, por exemplo. Aí você fala assim, poxa, a criança já está acima do peso, uma batata frita, mas eu não tenho como julgar. Talvez seja o único alimento que ela aceite. Talvez seja a única forma de que aquela criança consiga ficar na minha sala, que aquela pessoa esperou a consulta por um tempo, está ansiosa pela consulta. Então, eu diria que acho que a pior coisa do humano é você, a partir do seu olhar do mundo, entender que o mundo do outro está no mesmo desenho. E, às vezes, ele está num cenário completamente diferente e que, se você tiver a generosidade de entender e ouvir, talvez o seu julgamento fique bem diferente, né? E a gente, durante algum tempo, na educação física, a gente conviveu muito com a prescrição vinda de uma outra área. Muitas vezes dos próprios médicos, tá? Eu prescrevo pro fulaninho 5 vezes de balé clássico. Sabe se ele gosta? É verdade. Eu prescrevo pro fulaninho hidroginástica 1 vez. Sabe se ele gosta? Né? Enfim, muitas foram as vezes que nós nos deparamos com a prescrição da modalidade, porque tudo está interligado, como você mesmo mencionou aqui logo no início. A gente, durante algum tempo, ficou muito preso ao conceito. Ó, é isso daqui, tem que fazer isso daqui, tem que fazer isso daqui. Já viu se ele gosta? Já viu se aquilo dali vai ser útil para ele? Está dentro da realidade dele? Entende? Então é assim que eu penso. É interessante. As pessoas chegam, né? Às vezes chega uma criança no consultório com dor de cabeça. E eu vejo que está cheio de tique, por exemplo. Se isso não é uma queixa de ninguém, essa não pode ser uma queixa minha. Porque a pessoa não me trouxe isso. Né? Ou às vezes você está atendendo uma criança que um dos pais, eu percebo que tem dificuldade de habilidade social, provavelmente fecha critério para autismo. Se ninguém me perguntou, eu não tenho direito de arrumar diagnóstico porque não está procurando. Isso serve para tudo nessa vida, porque é facílimo resolver o problema dos outros, né? E em geral, você não tem nem essa autorização de entrar na casa, na vida, no layout, perguntar se a pessoa não acha que ela está gorda, que o cabelo branco incomoda. Cada um que sabe de si, né? E a gente tem que escutar o que o Rodrigo está dizendo assim, você tem que escutar. Você pergunta, a pessoa pergunta, o que eu posso ser útil? O que você gostaria? O que você sonhou? O que você gosta? O que você não gosta? Porque senão fica muito protocolar e o humano não é feito de protocolo, né? A sociedade tende a pré-julgar o que é diferente, né? E nesse caso, sempre foi, qualquer tipo de diferença sempre foi um grande obstáculo para quem tem que enfrentar, né? Então, eu tenho um filho com dificuldade. Às vezes, para mim, é difícil de eu expor ele, que já é uma coisa difícil, e, ao mesmo tempo, como ele é aceito dentro da sociedade. Então, eu vejo que, hoje em dia, a grande dificuldade, mas também o grande avanço que se teve, porque tem, hoje, muita briga, tem uma luta muito grande para a inclusão de uma maneira geral, que eu acho isso muito bacana, né? E acho que as pessoas estão começando a perceber, né, aquilo que você fala para mim, que eu adoro. É muito ruim ser cego durante o dia dentro da tua casa, mas é muito bom ser cego quando acaba a luz e todo mundo não sabe se mexer e eu tenho uma vantagem. Então eu acho que está chegando também a hora das pessoas entenderem que ou gordo ou magro, com cabelo branco, ou o que quer que seja, todo mundo tem o seu ponto fraco e seu ponto forte. Então, eu acho que realmente vai ser muito bacana o momento em que a sociedade aproveitar o que cada um de nós tem de melhor. Né? Pegar essas pessoas com TEA, por exemplo, que você me fala que você tem clientes que são fantásticos em matemática. Então, vamos entender que esse cara tem essa grande virtude e não vamos ficar massacrando que ele tem dificuldade de andar ou disso ou daquilo.
né? Então eu acho que a gente está amadurecendo nesse sentido. Vocês concordam? Existe um movimento que não é de hoje, é antigo, né? Quando eu fiz mestrado em, sei lá, 99, tinha um movimento seguinte. Na época, a gente chamava o autismo leve de Asperger, né? Que agora virou autismo nível 1 de suporte. Mas naquela época eu chamava de Asperger. E existia um movimento nos Estados Unidos que eles chamaram de ASPI. O que eram os ASPI? Era um movimento onde falava o seguinte: para de olhar o que está me faltando e olha o que eu tenho de bom. E aí eles construíram os critérios de ASPI baseados só nas qualidades. Porque eu posso dizer que você é ingênuo, mas o outro lado disso eu posso dizer que você é correto, que você não mente, que você não burla. Então, a mesma característica tem dois lados, né? Eu posso dizer que uma pessoa é muito introvertida e tímida, mas provavelmente o outro lado da mesma moeda, que cientificamente está mostrado, ela corre menos risco, ela perde menos dinheiro em aplicação financeira, por exemplo, porque ele é um cara cauteloso. Então, talvez, se a gente parar de esperar o protocolar e, além disso, as pessoas pararem de postar só as suas perfeições e entenderem que tudo tem lado e contralado, eu digo, pô, se o Brasil fosse politicamente gerenciado pelos Asperger, estavam resolvidos, porque é de correto, né? De ser correto. Então é isso, eu acho que são os dois lados da moeda, né? Eu vejo também um contexto multidisciplinar, não sei se você concorda, às vezes com dificuldade na lubrificação da engrenagem. Pessoas, às vezes, muito vaidosas, pessoas, às vezes, com dificuldade de entender aquilo que você está mencionando aqui em quase todas as suas colocações. Se flexibilizar. Vou dar alguns exemplos. A gente tem um garoto que ele é muito motivado dentro do nosso espaço, muito motivado. Ele está conosco há mais de 10 anos, é uma família que vai com muito sacrifício até nós. Eles moram a mais de 50 quilômetros e eles vão sempre 2 vezes na semana. É uma família muito agradecida e humilde. A gente percebe que eles custeiam todo esse tratamento com muito custo, assim, com muito esforço. E como a gente tem uma relação muito boa com as famílias trazem para nós, por exemplo, dificuldades, pedido de ajuda, né? Que se a gente analisar assim, não compete a nós, mas se a gente amplia ali a nossa visão, por que não? Então esse garoto, por exemplo, ele estava com cabelo que você quase não via os olhos daquele garoto, não via. Mas ao mesmo tempo, dentro do ginásio, sempre muito feliz. E aí a família relatou para nós que não consegue cortar o cabelo. Rodrigo, desculpa, o cabelo está no olho, mas ele não corta o cabelo, barba grande, já é um garoto que se tornou um adolescente conosco. Calma aí, vamos resolver esse negócio agora. Vamos pegar. Chamou o cabeleireiro. Olha, o Marcelinho, é o seguinte, temos um garoto aqui, não é a primeira vez que a gente faz, temos um garoto aqui que tá com dificuldade de cortar o cabelo, mas ele adora a esteira. Marcelinho, deixa a cadeira lá dentro do lado da esteira, que amanhã eu tô lá. Aí tu vai lá. O garoto chega lá, João, senta aí. João sentou, Marcelinho, igual o Edward, cortou o cabelo dele. Cara, você olhava aquilo dali e falava, cara, que negócio legal. A mãe chorava, avô chorava, todo mundo chorava, eu chorava lá, segurando. Olha que legal que você falou, bacana. Aí tu vai ver meia dúzia, que é o que eu falo do engenheiro de obra pronta. Não faz nada, quando tem o negócio pronto, ele... isso daí não é papel do professor de educação física. Isso aí, ele vem cheio de artifício, emperrando a bodega da engrenagem, que não tem problema nenhum você fazer assim. E isso se estende com uma série de outras coisas, entende? Então, se o garoto... A família, nesse momento que está ali, que ela confia em você, que ela acredita em você, ela, cara, eu vou tomar um café com a minha mulher. Nunca fiz isso. Então eu vou tomar um café. Pô, o moleque se caga todinho. Aí eu vou chamar o terapeuta ocupacional, porque isso daqui não compete ao professor. O que eu vou fazer? Eu vou limpar a bunda desse garoto. É nada mais comum. A gente tem confiança. Então, assim, a gente pensar na família como um todo. E que não é pelo fato daquele cabeleireiro estar ali do lado de uma esteira, não é porque eu vou limpar a bunda desse garoto
que eu vou ali momentaneamente, vamos lá, o garoto tá correndo na esteira, o cadastro dele desamarrou. Não, isso daí não compete ao professor. É a gente analisar como um todo o cenário. É você buscar ser humanizado com aquilo que você se disponibiliza a fazer. E se aquela pessoa ela tem uma dificuldade de amarrar o seu cadastro ali, você não vai ser antiético, você não vai estar invadindo a outra profissão, dando um lacinho, não vai ser limpando a busanfa, não vai ser levantando short, trocando a fralda, chamando um cabeleireiro para um lugar que a gente falou aqui da motivação. Ele está motivado ali dentro, ele está feliz ali dentro, ele confia naquele professor. Por que não? Ele não pode ter um cara ali para cortar o cabelo dele. Então é a gente, naquele ditado popular, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Então, quantos foram aqueles que eu busquei lá fora, que eu levo até lá fora, que eu vou trazer o cabeleireiro, que eu vou limpar a bunda, que eu vou levantar o short se ele não consegue na hora dele fazer xixi, se eu levo para a piscina, pai, ó, sai, pode tomar um café, vai embora que eu vou, levo ele lá na piscina. É assumir responsabilidade com aquilo que você se disponibiliza a fazer. Não é ficar ali dentro do ginásio, robotizado, abre a porta, meia hora, vai embora, sai embora, vem meia hora, vem mais um, vem outro, vem outro. Então, obviamente, é o meu trabalho, é a minha profissão, é o meu ganha-pão, mas se eu pensar só naquele horário ali, só no atendimento, só em números, a coisa não estava do jeito que está hoje. Mas eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Você falou em humanizar. O quanto que trabalhar com esse pessoal mudou a tua perspectiva sobre a vida, sobre o mundo? O quanto que você acha que você absorve, não de uma maneira negativa, mas de toda essa carga que você recebe? Me fala um pouquinho sobre agora a cabeça do Rodrigo, do começo até hoje. O que aconteceu com a tua cabeça nesse processo todo? Na verdade, eu lido com isso de uma forma muito natural. As pessoas até se espantam às vezes, né? Então, obviamente, eu como a gente fala, de 500 famílias, agora tem Brasília, estamos indo para outro lugar, enfim. O online, a gente chegou em 26 países com online, né? Então, sou ruim com inglês, tenho que melhorar. A gente vem fazendo Índia, Angola, você vê. Caramba, as pessoas com aquelas novidades da semana de Angola, cara. Você fala, cara, e aí você fala de realidade, quando você olha aquilo, você fala, porra, olha onde o negócio chegou, cara. Então, assim, aí eu preciso, obviamente, administrar a euforia de você ver um cara que, poxa, tinha ali um salário e uma valorização muito pequena na prefeitura, e é um cara que foi conhecido. Eu tô falando um cara, a equipe inteira, obviamente, senão não estaria com essa proporção. Tem equipe, pessoas de confiança, a família, né, acima de tudo. Eu sou pai, eu sou casado há muitos anos. Então, é administrar essa possibilidade da euforia com tudo, porque essa visibilidade ela te traz um retorno financeiro bom, ela te traz uma possibilidade de sedução muito perigosa. Então, você tem que administrar isso muito bem. Como, por outro lado, você precisa administrar essa frustração das famílias, essa angústia, essa pressão muito grande. Então, assim, eu não sei se... eu não sou espiritualizado, enfim, acredito no meu Deus, e é dessa forma que eu lido com essa felicidade extrema, se é que posso dizer, para não chegar a esse nível, e ao mesmo tempo procurar administrar essa pressão das famílias que chegam procurando ali, se é que existe, né? Como a gente falou, tem doença, mas procuram ali, talvez, posso dizer, a cura. É isso, né? E você, Carla, o que você tem a dizer nesse sentido da tua visão do mundo nesses anos todos trabalhando com essas famílias, essas crianças? Eu, de fora, imagino assim, caramba, eu teria muito mais olhar de gratidão, né? De novo, eu não vejo vantagem, sendo muito franco, em ter
uma criança que não tenha TEA como a que tenha, porque eu acho que você pode ter uma criança extremamente amorosa, que te abraça, que te beija, você pode ter uma outra criança que não seja assim, que seja até agressiva, que seja mau caráter. Sem diagnóstico, né? Mas assim, eu tenho muita gratidão quando eu vejo que, sabe, minha filha tem todas as condições cognitivas, que ela se relaciona bem com as pessoas. Você em algum momento parou para pensar e falou, caramba... Olha, eu vou te contar assim, primeiro, só no consultório as pessoas sempre achavam, né, quando eu estava fazendo uma consulta, mas você deve ter muita facilidade, né, porque com esse conhecimento seus filhos nunca devem fazer uma birra, não deve ter nenhum problema. Eu falava assim, você está brincando? Vem lá em casa para você ver. Nada disso. Eu nunca me senti, de verdade, no lugar de quem não tinha problemas, porque eu acho que todos nós temos problemas. Meus filhos tinham coisas que para mim eram difíceis, coisas que eram fáceis, né? E talvez a parte que mais me modificou depois desses 32 anos de consultório seja o tempo, a percepção do tempo, né? As famílias chegando, para mim é difícil esse tempo todo comunicando uma coisa que é dolorida, por mais que eu tente ser suave, acho que é um pouco da minha natureza, é uma notícia muito difícil, né? As famílias chegam ao consultório com suspeitas e você vai falando e você vai vendo as lágrimas escorrerem. Isso, ao longo de muitas décadas, é doído para mim, ainda não me acostumo a essa dor do outro, acho que é muito difícil mesmo você demolir com o sonho, com o imaginado de uma família. Então, por outro lado, também é difícil para mim no decorrer das décadas de tantas dores. Porém, o tempo, ele tem essa maestria, ele mostra as possibilidades, ele te permite ir se readaptando à sua nova realidade, às suas novas perspectivas, criar novos sonhos, encontrar novos prazeres e a possibilidade de você acompanhar uma família ao longo do tempo, ver crescendo um filho, tendo outro filho ou não tendo outro filho, é uma oportunidade de ver o humano no tempo. Talvez esse seja o meu maior encantamento do trabalho, ver os encontros com as possibilidades. Eu tenho clientes que receberam um diagnóstico e depois as questões ficaram tão invisíveis ou quase sumiram a ponto da gente nem contar hoje para outras novas pessoas do diagnóstico na infância, que não fazem sentido. Você vai dizer assim, uma história de sucesso, deu super certo. Mas eu tenho famílias, tem uma família em especial que me vem à cabeça, que é um adulto com um autismo moderado, não é leve, e é a pessoa mais feliz que eu conheço. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe de quem eu estou falando, porque eu sempre falei para ele, e para a família dele, que ele é a pessoa mais feliz que eu conheço. Ele teve uma intercorrência que foi internado num CTI com um quadro cardiológico e os médicos do CTI me ligavam, Carla, mas ele não para de cantar. Ele canta, ele tem uma felicidade de poucas pessoas. E uma família que viaja com ele para todos os lugares, ele vai para o samba, ele canta samba. Então, a forma de viver, ela é muito relativa e talvez acompanhar a vida de pessoas te mostrem isso. E já atendi crianças de famílias sem nenhum problema financeiro, sem nenhum problema, a princípio, para o olhar externo e de uma infelicidade de doer na alma. Então, eu diria que o tempo talvez seja o meu maior encantamento. Rodrigo, você falou uma coisa que eu queria te perguntar aqui. No teu site, atividade física, carinho e dedicação. É o que está escrito como o teu slogan ali. Eu queria saber agora um pouco dos seus projetos. Você falou que vocês estão em vários países, etc. É possível, por exemplo, você filmar uma aula e ter o mesmo impacto para uma criança que está em casa, seguir e ter progressos dentro do trabalho? Ou o toque, o carinho, o segurar vai ser sempre fundamental nesse teu trabalho? Eu acredito que o trabalho artesanal, né, a pegada, a modelagem através da mão na massa, ela é fundamental. Mas a gente também não pode, simplesmente pelo fato de saber que esse é o ideal, deixar de oferecer isso, né, para outras pessoas, né? Então, obviamente, você
é a favor desse modelo da mão na massa, mas diante de uma dificuldade muito grande, por exemplo, de mão de obra, você conseguir impactar, escalonar, principalmente quando a gente traz esse escalonamento com algo simples. A gente tem lá, né, é um projeto que se chama Novidade da Semana. Então a gente tem uma equipe hoje só aqui no Rio de mais de 30. Então é um sorteio prévio que toda segunda-feira tem que ter a apresentação de um material. Você pode até colocar alguns aí. Então apareceu uma bicicleta de cano PVC algum tempo atrás, apareceu uma trave de equilíbrio de sensação, aparecem muitas coisas legais. E nesse, se é que posso dizer, serviço online nosso, a gente procura apresentar as aulas com os materiais alternativos. E muitas são, às vezes, até mesmo que a gente mede o material. Tá vendo? Isso aqui tem tantos centímetros. Porque aqui, se você fizer desse jeito, você vai encontrar aquilo lá. Dessa forma, você vai dar base para que ele chegue naquilo lá. Porque, né, assim, não é o sinônimo de socializar melhor colocando essa pessoa no futebol. Entende? Então, não adianta a Carla receber informação da família, pelo menos é o que eu acho, que ela está com a socialização baixa, e a Carla já mencionou aqui que ela adora o esporte, que o esporte vai trazer benefícios, mas ela achar que o futebol vai trazer a socialização que essa família relatou, né? Ou a falta dela, né? Se às vezes essa pessoa não consegue ficar num equilíbrio com o pé só no chão, né? Que a gente fala de unipodal, você acha que ela vai chutar a bola? Não vai, porque quando ela for chutar, ela vai cair. Ninguém vai tocar a bola para ela, ou seja, não vai socializar. Agora, nessas aulas, a gente mostra como a gente pode chegar lá no chute. Né? Todo aquele trabalho laboratorial simples e vem surtindo efeito. Eu fiz por conta de muitos pedidos. Eu fiz por conta de muitos pedidos. E eu não tinha ideia da proporção que nós atingiríamos. Então, porque né, é tudo automatizado. Então, quando o sujeito ele efetua, por exemplo, uma adesão, você sabe de onde ele entrou. Então, aqui, quando a gente chegou no final do ano passado, que o rapaz que trabalha com aquilo que a gente chama de marketing digital falou: Rodrigo, olha isso aqui. No Brasil, todos os estados do Brasil fizeram adesão daquilo que a gente fala da academia digital. Todos. Parabéns, Rodrigo. Todos. Caramba, que legal. E quando a gente foi ver, 26 outros países fizeram adesões. Alguns por intermédio nosso, que eram pessoas que já conheciam o nosso trabalho. Falaram, cara, fiz, comprei, estou fazendo. E outras foram porque entraram assim como você no site. E esse material alternativo, quando você vai ver, tem uma bicicleta lá na Espanha. Tem uma bicicleta nos Estados Unidos. O Gadia mesmo nos Estados Unidos, ele indica muita gente para nós. Então, tem famílias que vêm para o Brasil e já vão direto. Nós quero ver aquela bicicleta que eu não PVC. Que loucura. Quero ver como é que é. Quero ver como é que é aquela trave de equilíbrio de sensações. O cara fez uma caixa que acende luz com um interruptor da cor da lâmpada. Então, você trabalha a motricidade fina, né? Você trabalha ali o gestual do apontar. Cor. Você trabalha a cor, você pode até trabalhar a quantidade, eu quero que você acenda 2, 3, ou seja, legal. Com material simples que o cara pode fazer, ele não tem aptidão, cara, contrata um eletricista ali, compra meia dúzia de lâmpada, cara, monta, ele faz um esquema ali, para quem entende, faz. Então você consegue impactar através desse carinho e da dedicação, porque você tem que ter uma equipe dedicada, que ela tem que entregar toda segunda-feira esse material, ele tem que ser de baixo custo, e aí você mostra que a simplicidade ela pode ser eficaz, entende? Que a simplicidade, desde que feita com carinho, com dedicação, ela pode ser eficaz. Nossa, então, que máximo. Hoje tem, trabalhado a tua replicação, o teu crescimento no digital, mas eu sei também que hoje você está com um centro novo em Brasília. Queria que você falasse um pouco desse teu crescimento. E, obviamente, você tem uma corrente do bem fantástica e a gente fica na torcida para que você consiga espalhar isso por todos os lugares. Fale um pouquinho de como Rodrigo vai tentar atingir o maior número de pessoas.
Que bom que você falou da corrente do bem, mas você sabe, eu fiz um podcast há algum tempo atrás e eu procuro me conectar só com pessoas do bem. Por isso que eu estou aqui. Muito obrigado, André. Então, uma entrevista que eu fiz, isso aqui é muito legal, porque aqui são informações valiosas que vão chegar a muitas pessoas. Uma vez, faz pouco tempo, a pessoa perdeu o tempo dela fazendo montagens da minha fala e daquela pessoa que estava me entrevistando e foi lá para me atacar. Você acredita nisso? E eu sofro muito, eu recebo muito isso ainda, né? Para você ver o quanto dentro desse cenário a gente ainda tem uma engrenagem que perde tempo com algo tão maldoso, né? Mas enfim, isso é tão desprezível diante daquilo que você falou. Quando eu fiz o espaço, quando eu me conectei com pessoas como eu estou aqui, que foi em Brasília, que tem o mesmo propósito que você, a gente não tinha ideia daquilo que nós atingiríamos em tão pouco tempo. E até a rede social ajuda muito isso. Uhum. Né? Quando eu botei aqui que eu estava indo para Brasília, juro para vocês, quando eu cheguei na porta ali, estava na fase final de obra, que a gente pegou do zero, tinham 2 pessoas me esperando na porta. Caramba. Famílias me esperando na porta. Fátima Perê e a família do Rodrigo Eliana, que era aqui do Rio de Janeiro. Então, para você ver o tamanho da responsabilidade. Então, com o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, é uma academia bem grande, né? Aquilo que a gente tinha planejado, obviamente, não vou dizer que foi por água abaixo, mas comprova a nossa conversa aqui. A gente tinha estruturado para 18 anos. A gente acha que até 18 anos aqui a gente consegue. O primeiro mês chegou uma de 37. O que você vai fazer? Não atendo não. Tchau, volta para casa. Pô, vem cá. Essa menina não conseguia levantar de um banco como esse que a gente está sentado aqui, que levanta às vezes, parece que não pensa. Então, quando eu cheguei naquele espaço que foi idealizado junto aos arquitetos, do jeito que a gente queria, então, rampa de acessibilidade, mas pintamos para parecer uma pista de velocidade para a molecada na motivação pedalar bicicleta. Do cara. E aí, quando eu vi esses dias que eu cheguei lá, que eu vi aquela quantidade de gente, falando, vamos fazer uma colônia de férias? Pô, criança especial tem uma dificuldade danada, nego não aceita em colônia, vamos fazer uma colônia. Foi uma confusão. E eu só me benzia para ninguém se machucar, fechava a porta, lotado de gente. Eu falei, meu Deus do céu, e eu me emociono, aí eu vou normalmente assim pro cantinho, falei, cara, olha que legal, onde é que essas crianças iam estar? O que elas estariam... Criança não, porque tinha adolescente lá, aí teve um adulto lá que eles ainda botaram para ajudar os menores. Cara, foi assim, que legal. Uma loucura boa, Com entende? certeza. Aí você tem ideia daquilo que você se dedicou, se abdicou de muitas coisas, né? Porque a nossa vida, ela é uma vida de muitas renúncias, né? Uhum. Eu colho muitos frutos, mas eu preciso administrar muito bem tudo isso, né? Sou pai, né? Eu fiquei 1 ano sem ver meu filho, né? No intercâmbio, e certamente eu sei que ele só pôde ir por intercâmbio por conta do meu trabalho, financeiramente falando, né? Mas é administrar essa balança, como eu falei, da euforia e da frustração muito presente dentro desse cenário. Mas em Brasília, a gente está indo para o 5º mês, a gente chegou aí a um pouco mais de 60 alunos. 60 famílias se beneficiando. Se você me perguntar se é a parte técnica, eu tenho certeza que não. Não é a parte técnica. É a dedicação. Tem um professor do Rio de Janeiro lá todo mês. Eu vou todos os meses. Então, e aí tudo que a gente está implementando, que a gente já tem a conclusão que dá certo aqui, que é a novidade da semana. Todo sábado a gente tem apresentação de conteúdo. Impreterivelmente, 7 horas da manhã, tem mais de 200 pessoas nos assistindo ao vivo pelo Instagram de graça. O cara não precisa comprar se ele não tem dinheiro para comprar meu produto online. O quanto que eu dou de graça? Então, por exemplo, amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar estratégias de adaptar o aluno de uma forma humanizada, confortável. Então, a gente, 7 horas da manhã, vem com isso, embasamento científico e traz. Lá em Brasília, na última vez que eu estive lá, eu já consegui implementar isso.
O que a gente falou? Falamos sobre a apraxia motora, que é muito presente. Então, a gente traz o embasamento científico e a gente mostra. Ou seja, tudo isso vem dando certo, não pela parte técnica só, mas pela dedicação, pelo comprometimento que você consegue. E você sabe que os 11 profissionais de educação física que lá estão, coincidentemente, tinham feito meu treinamento online, sem saber que haveria uma academia Rodrigo Brivio lá. E aí isso mostra o quanto o online pode ser bom. Claro. Porque quando a gente alugou o espaço, se conectou com as pessoas de lá, a gente já monitorou pessoas de Brasília, que não só tinham treinado, mas que tinham naquele treinamento ali demonstrado a dedicação, o comprometimento. Esse cara, olha só, aluguei um espaço em Brasília. Você quer estar comigo? Poxa aí. Poxa, e não está sendo diferente em Rio Verde. Não, eu acredito que você tenha várias oportunidades como essa, mas acredito que você deva ser muito criterioso antes de colocar o teu nome numa situação dessa, porque todo mundo, não é só a questão financeira, todo mundo quer poder ter a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão ali, principalmente pais, né? Se juntam, grupo de pais. Eu trabalhei um pouquinho com o CBD, importando, e eu vi os pais se cotizando para poder fazer grupos, para poder brigar dentro da Anvisa. Então, assim, acredito eu que seja uma turma muito unida, né? Que vai fazer o possível para poder replicar esse teu modelo em outros locais. Nome não ganha jogo, né? Se não tiver ali um time comprometido. E, obviamente, para você replicar isso, você precisa estar lá, né? Você precisa ter pessoas que você confie. Então, quando eu pensei em criar uma outra estrutura fora daqui, do Rio, eu cheguei à conclusão que eu poderia fazer isso, até mesmo estar aqui, por exemplo, porque não faria sentido, pelo menos para mim, de famílias que sonham em estar lá na sexta-feira, nesse horário aqui, eu cancelar a aula lá para estar aqui. Não faz sentido. Então, eu ter pessoas que eu confio de olhos fechados faz a diferença e ela vai fazer com que eu consiga estar em Brasília, estar aqui, ter hoje uma tranquilidade até mesmo para que eu faça aquilo que eu deixei de fazer com a minha família, entende? Então, o tempo e aquilo que você vai alicerçando com aqueles que você vai se conectando, ele vai te dando possibilidades de crescimento e de outras coisas dentro desse cenário. Você algum dia, mesmo nos teus sonhos mais loucos, acreditou que você ia chegar onde você chegou, Rodrigo? Não. Como que é olhar para trás e ver isso? Qual a sensação que você tem? Eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu ajo com muita naturalidade. Eu uso muita rede social, por exemplo, mas eu não mostro minha família, eu não mostro onde meu filho está estudando, eu não mostro o restaurante. Eu gosto de coisa boa, mas eu não vou. Eu acho que isso daí não compete. O Rodrigo que está ali é o Rodrigo diferente, que tem a sua opinião política, que tem o seu gosto musical. Mas assim, o que eu mostro ali na rede social é mostrar às pessoas o que o exercício físico pode oferecer. Assim, mas eu ajo com muita naturalidade, né? Essa, como eu falei, da euforia, de caraca, eu vou mostrar para as pessoas onde eu tô, vou fazer. Eu acho que você já teve a oportunidade de me ver ali na academia. Eu sou uma pessoa que não tenho muitos amigos, não faço questão disso. Ajo com muita naturalidade com tudo isso que vem acontecendo hoje, trabalhando diretamente com a equipe Rodrigo Brivio, diretamente. A gente tem mais de 50 pessoas. Mais de 50. Então, assim, mas E assim, como é que você faz para gerir essa galera? Se eu era lá da prefeitura, né? O professor de educação física na prefeitura, ele é aquele que separa a briga, que faz barraquinha de festa junina. A maioria das vezes, o cara é desvalorizado, cara. A maioria das vezes, é verdade. Ele vai separar a briga, ele vai lá conversar com o aluno se ele tá lá, enfim, fazendo besteira. E hoje você tem uma responsabilidade muito grande. Então, Rodrigo, como é que você faz? Dar o exemplo, cara. Vai lá ver a hora que eu cheguei na academia hoje, 5h20. Todo dia. Há 20 anos, cara. E você, Carla, o que você tem que dizer pro Rodrigo hoje, depois desses anos todos, imaginar que aquele cara que você foi ver lá dentro da academia
Tinha certeza, ele tem muitas características que é um diferencial muito grande e humanas, né? Eu também, apesar do técnico ser fundamental, esse não é o diferencial, sem né? dúvida. Mas o humano é o diferencial, a conexão afetiva do humano é o diferencial. E que tipo de mensagem, Rodrigo, você quer deixar para as pessoas que estão nos vendo aqui, assim, em relação ao teu trabalho, em relação aos possíveis diagnósticos que elas possam ter no futuro? O que você vê hoje, já com essa tua experiência, que você pode deixar de positivo para as pessoas que estão nos assistindo? Seja para pais ou para profissionais que estão nos assistindo, é que eles não fiquem presos ao produto final, né? Que eles encarem o processo, né? O processo, ele vai ser fundamental para o produto que você vai ter lá no final, né? E esse processo, ele é um processo de altos e baixos, assim como a vida de todos nós aqui, entende? Não adianta eu querer ter o carro mais legal, a viagem dos sonhos, se eu não estou preparado para encarar esse processo. Não querer, né? Você recebe um diagnóstico que, como a Carla mencionou, e eu vou achar que se eu pegar o meu filho e colocar ele 10 horas fazendo uma terapia de segunda a sexta, que daqui a 3 meses vai minimizar. Não, é um processo, né? Então você precisa ser muito cirúrgico com as suas escolhas, você precisa ser muito cirúrgico com as suas amizades, profissionalmente falando, né, com as suas conexões, né? Dei o exemplo do pai, da família e do profissional, né? Porque muita gente vê o Rodrigo hoje ali, a estrutura de Brasília, de Rio Verde, do Rio, aquela quantidade de profissionais ali atrás de mim na foto, mas vai ali um pouquinho ali atrás, ali, vê, o cara tava na prefeitura igualzinho, ali hoje você tá lá reclamando, mas não faz nada para chegar lá no cume da montanha, né? Você vê naquela família ali, pô, que ele melhorou, não sei o quê, foi por causa da Carla de... Pode até ser, mas vê se você está fazendo a tua parte, vê se você, né, ali ajudando. Então é exatamente dessa forma, é encarar o processo, né? Encarar o processo, seja profissional ou seja enquanto família, encarar o processo. Você, Carla, com as suas considerações finais em relação... Tudo é uma pena que a gente está acabando, mas assim, eu amei conversar com vocês dois. Eu estava nervoso, que eu não falei, caramba, como é que eu vou encarar esses dois? Mas foi absolutamente tranquilo, pela tua maneira de ser, pela tua maneira humilde de se posicionar. Então, assim, muito bacana. Então, o que eu diria, olha, acho que a vida não é facílima para ninguém, todo mundo tem altos e baixos, né? Importante a gente estar sempre refletindo se a gente está fazendo o nosso melhor, esquece o que os outros esperam, faz o seu melhor, e a vida vai se mostrando, é uma paisagem, né, que você tem que ter tempo e tranquilidade para ir olhando os cenários. Concordo que o final é o final, né? A gente tem que ir olhando a paisagem do momento, sempre refletindo se a gente tem algo a mais que a gente pode fazer pela gente, pelo outro, pelo mundo. E é isso, né? As relações é o que vale, né? Tá aqui hoje, o que vale são as relações, são as trocas de afeto, é disso. Eu queria agradecer muito. Vocês fazem a diferença e eu quero estar sempre conversando com pessoas que fazem a diferença. E se vocês gostaram, por favor, se inscrevam, ative o sininho, ajuda o canal a continuar crescendo. Super obrigado para vocês dois. Obrigada a você.